Eu quero mostrar 5 estratégias para vocês. Isso é um projeto onde eu quero mostrar para os meus alunos que estudar se aprende. Nosso cérebro ele é fantástico. Não tem tudo, todas as informações que a gente precisa para sobreviver não estão armazenadas no nosso cérebro. Ao nascer, já tem informação no seu cérebro que é capaz de fazer o seu coração funcionar. Isso não precisa de ninguém. E tem coisas que não estão lá, tem coisas que ele está preparado para a gente aprender. São estímulos externos que a gente aprende. Ao nascer, a gente tem que aprender a andar, a cantar, a correr, a falar. A fala é algo aprendido. Uma criança aqui no Brasil, nós vamos ver que pelos estímulos que ela recebe, ela aprende a língua, a nossa língua, a língua portuguesa. Se essa criança for criada, por exemplo, nos Estados Unidos, ela vai aprender uma outra língua. E ela é capaz de aprender ao longo da vida dela várias línguas, várias. Tem pessoas que aprendem, gente, 5, 4, 5, 6 línguas. Entende e fala sem problema algum. O que depende disso? Isso depende do estímulo, da necessidade e da vontade. Da motivação, da vontade da pessoa, mas nós conseguimos aprender. Assim também é os conhecimentos de física. É algo que todos podem aprender. Então eu estou mostrando para vocês que estudar é algo que se aprende. Existe um debate na física, nas escolas, que é preciso ensinar para os alunos como é que eles devem estudar. Esse debate ele divide as opiniões. Há professores e há escolas de ensino médio que falam, não, os alunos já vieram lá no ensino fundamental, eles aprenderam a estudar. Eu não tenho que falar nada sobre isso. E há pessoas, e há escolas e pesquisadores que não pensam assim. Eles falam, é verdade, eles aprenderam lá no ensino fundamental, mas aqui a gente tem que ajudar, a gente tem que mostrar estratégias que muitos não viram lá no fundamental. É isso que eu vou estar fazendo com vocês, tá? Eu vou estar apresentando 5 estratégias para vocês. Essa primeira é uma estratégia para resumir vídeo, para resumir uma live como essa que a gente está fazendo aqui agora, essa aula remota, né? E vocês vão ver que depois a gente vai passar ela para materiais escritos, para livros, para revistas, para material impresso. No fundo, nós vamos ver que a forma de pensar é quase que a mesma, só que a fonte de informação, ela muda. No livro, eu tenho que acessar, mesmo sendo um arquivo digital, às vezes você está lendo um livro digital, a informação, como o meu cérebro é estimulado, gente, o estímulo é de um jeito, tá? E se eu tiver acessando a mesma informação, às vezes, por um vídeo, eu ouço, eu vejo, às vezes, né, tem movimento. Então, nós vamos ver que eu vou estar estimulando outras áreas do cérebro. Então, a gente vai aprender a resumir, nós vamos aprender a aplicar essa estratégia nesse primeiro momento, observando vídeos, vendo vídeos. Nós vamos ter que encontrar uma coisa simples, uma coisa que vocês façam, que vocês usem, que ela vai funcionar muito bem. Nós vamos praticar um pouquinho, ela vai funcionar bem, e você vai terminar a aula. Ao terminar a aula de física, você fala, professor, a aula está resumida, e está muito bem resumida. Tá? Basicamente, ó, é uma estratégia em que a gente tem 3 passos aqui, 3 etapas, 1, 2, 3. É muito simples da gente entender. Na primeira, ó, eu vou ter que identificar o que é o essencial, e o título vai dar a pista para mim. Por exemplo, eu estou numa live aqui com vocês. Essa live, ela tem um título. Eu dei um título a ela, que por sinal, é o título de um dos vídeos que eu pedi para vocês assistirem na pré-aula, que é o vídeo feito pelo professor Átila Yamarino. A Revolução das Medidas. Bom, então eu estou usando esse título. Nesse título tem aí a Revolução das Medidas. Eu tenho 4, é um título curtinho,
Tem 4 palavras. Às vezes eu tenho título com 5, 6, 7 palavras. Dessas aqui, gente, vocês vão ter que... Qual que seria a palavra, o essencial, o ponto especial, a palavra especial? Qual seria aquela palavra que ela me dá a ideia do tema que eu vou estar abordando com vocês? É isso que a gente vai ter que aprender a fazer. Eu tenho várias, eu vou ter que escolher uma. Essa uma, eu vou ter que pensar um pouquinho para encontrar aquela que dá a pista, que na hora de recuperar a informação fica muito tranquilo, fica muito fácil. Olha, o professor falou nessa aula sobre isso. Então, a revolução da medição, nós vamos ver que não é o principal. Revolução pode ser, mas vocês vão ver que não é. Das também, é um conectivo, não é o essencial. E medidas. Nós vamos estar falando hoje sobre as medidas, a importância das medidas. O que o ser humano foi capaz de fazer e criar a partir do momento em que ele aprendeu a medir. Vocês vão assistir um vídeo, gente, em que nesse vídeo afirma-se que nós aprendemos a medir antes de escrever. Com as medidas, nós estamos no mundo que estamos hoje. O mundo da física de hoje ele foi criado a partir das medidas. As medidas nós vamos ver que elas são importantíssimas na física, na biologia, na química, na mineração e na sua vida diária. Você está envolvido por medidas. As medidas fazem parte da sua vida. Então é importante a gente aprender, a gente entender, a gente aprender a medir, a gente aprender a estimar. Estimar é medir com o cérebro. A gente não tem um instrumento. Você tem que chegar num valor usando o seu cérebro, usando o pensamento. É uma estimativa, é algo que a gente estima. A gente tem que aprender a fazer isso. Por exemplo, qual que seria a minha idade? Sem ter acesso a essa informação. Olha, olhando para o professor, eu estimo que ele tem 60, 50, 40 anos. Isso é uma estimativa. E a gente consegue fazer isso. Vocês vão ver que com um pouquinho de treino e treinando no dia a dia, você consegue melhorar suas estimativas. Melhorar, tá, gente? Tem uma maneira para fazer isso. Eu vou ensinar um truque para vocês fazer isso. Como é que a gente faz isso na física, na química e na biologia, na ciência de modo geral. Na ciência de modo geral. Tá? Bom, então aqui, o título, por exemplo, o título dessa aula, que seria a primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar, é o título. Tá bem? Depois eu vou assistir a live, ou eu vou assistir o vídeo, e vou ter que escolher, cabe na mão. Eu vou usar muito a mão. A mão esquerda ou a mão direita, vocês vão ver que ela é fantástica. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, aprender e usar a mão para a gente relacionar coisas. No nosso resumo, por exemplo, eu sempre vou estar trabalhando com resumos que eles vão até, no máximo, 5 pontos especiais. Pode ser na mão esquerda e pode ser na mão direita. Tá bem? Sempre, no máximo, quanto? 5. Então, o nosso resumo nós já está combinado. Ele tem, no máximo, o quê? 5 linhas. Cada linha, eu vou usar uma frase para poder resumir algo. Quando eu fizer o resumo da primeira linha, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta, eu vou olhar para o resuminho e vou falar, puxa, meu resumo ficou fantástico. Está muito bom. Eu não preciso mexer nele. Ele resume a essência do que foi apresentado no vídeo e na aula. E vocês vão ver que é uma coisa muito interessante. Porque quando você escreve, às vezes, a terceira linha, você tem que reescrever a segunda. Às vezes você reescreve a quarta, você dá uma olhada depois lá no final, a hora que você terminou a quinta, você fala, pera um pouquinho, vou dar uma melhorada aqui na primeira e na segunda. É dinâmico o processo. É isso que o nosso cérebro ele é capaz de, a cada informação nova que ele recebe, ele é capaz de reinterpretar as informações anteriores. Isso é que é bacana, isso é que é bonito. Essa capacidade nós humanos temos. É isso que torna a gente, que deixa a gente, nós somos capazes, às vezes, de aprender física, de aprender música, de aprender química,
de aprender biologia, de aprender matemática, de aprender história. Nós temos essa capacidade. Cada informação que o cérebro consegue entender, isso ajuda ele a reinterpretar, a aprender coisas novas. Essas janelinhas, nós vamos ver que na escola e no mundo da física, elas vão se abrir e a gente vai fazer um esforço para a gente poder aproveitar essas janelas de aprendizado que elas estão presentes no nosso dia a dia. A gente tem que ficar atento e aprender, saber aproveitar essas oportunidades. Então, resuminho aqui, 5 linhas. Bom, escrevi minhas 5 linhas, e agora? Bom, agora nós vamos fazer algo, eu vou recorrer à mão de novo, onde eu vou fazer um desenho, uma representação extremamente simples. E vocês vão ver como ele é poderoso. 5 frases que eu escrevi, eu vou escolher uma palavra-chave em cada uma delas, uma só, e vou trazer aqui para a minha mão. Por exemplo, na aula da semana, na nossa primeira aula, que eu recebi vocês pelo mundo da física, nós caminhamos um pouquinho, eu tive que apresentar a física como uma ciência básica. Então, o meu tema da primeira aula foi física. Eu trago o título do tema principal, ele vem para a palma da mão, física. Física. O que eu trouxe como 5 palavrinhas? E essas palavras me ajudam. O meu cérebro, eu não preciso de escrever e mandar muita coisa para ele. Se eu mandar 5 palavras que ele entende, ele reconstitui as outras informações. Eu consigo entender, eu consigo explicar para outras pessoas, tendo esse mapinha mental, tendo esse desenho simplificado. Isso é resumir. É você pegar uma coisa complicada, você escolher 5 pontos especiais, que é o que nós vamos fazer aqui na física, até 5, tá, gente? Não precisa ser 5. Até 5. Tem coisas que com um ponto só resolve. Tem coisas que a gente precisa de 3. E tem coisas que nós vamos precisar de 5. Mas eu não vou passar de 5. Nós não vamos passar de 5. 5 pontos. Com 5 pontos eu resumo. Então, o resuminho da aula passada poderia ficar aqui. Olha, física é uma área da ciência. Coloquei ciência bem no meio, aqui, bem no meio, nesse dedo, bem. Parte central. Qual que é o conceito central? A física é uma área da ciência. É uma área básica. Eu não preciso de dizer que ela é básica. Eu tenho que dizer que ela é uma área da ciência. O básico aqui é uma informação secundária. Eu não preciso de colocá-la. Então, é uma área da ciência. Bom, ela se divide em física teórica. Eu coloquei aqui, teórica, e física experimental. O mundo da física tem 2 mundos dentro do mundo da física. Um mundo que é o mundo teórico, a física teórica, onde eu tenho ali princípios, eu tenho teoremas, eu tenho leis e tenho teorias. Tenho teorias. Esse é o mundo teórico da física. Então você vai encontrar físicos teóricos que se dedicam a criar, a escrever, a demonstrar, a explicar coisas pelo mundo teórico. Existe um mundo experimental. São físicos em que nós vamos... É uma área da física em que a gente precisa de medir. Sem medida, não tem como avançar no mundo experimental. A gente tem que observar. Além de observar, além das palavras, a gente precisa de número, de medidas. É uma física que eu quero, às vezes eu quero comprovar, eu quero testar algo. Eu quero testar. Foi previsto por uma teoria, eu abandono um objeto, eu solto um objeto, o que a teoria diz para mim? Que se eu conhecer a altura, e se eu conhecer o local, eu consigo calcular com precisão o tempo que o objeto vai atingir o chão. Isso é uma teoria. Eu preciso de confirmar isso. Então, eu preciso de medir o tempo de queda. A medida, ela serve para mim verificar se a previsão é uma previsão que ela se aproxima bem da realidade. Olha, a teoria está muito boa. Por quê? Porque ela está prevendo um resultado e as medidas estão dizendo que o resultado previsto está muito próximo da realidade. Então, essa teoria é muito boa. Essa teoria é uma teoria muito boa.
Tá bem? Então, a física, ó, ela tem a física teórica, que ela está nos livros de física. Nós vamos, professor, onde é que estão essas teorias? Elas ficam escritas nos livros, escrita em publicações científicas, em revistas científicas. É ali que a gente encontra a teoria. Tá bem? E tem a parte experimental, que também tem um pouquinho de experimentos nos livros. Tá bem, gente? Também tem. Então, isso está registrado. Tem fontes, eu consigo acessar. Tá? Então, tem a física teórica e a experimental. E o que se estuda na física? Tem muita coisa que a gente estuda. Imagina, a física descreve o universo, o mundo. É muita coisa. Mas escolhe para mim uma. No caso aqui, eu escolhi duas coisas. Duas. Eu escolhi matéria e energia. Está aqui o resuminho. Está aqui o resuminho da aula da semana passada. 5 pontos especiais. Pontos aqui, eu estou descrevendo eles com palavras. 5 palavras para poder resumir o essencial da física. Tá bem? Agora, olhando para o resumo, isso quem vai fazer é você. É você. Olhando para o resumo, você fala, puxa, mas o meu resuminho ficou muito bom. Eu vou colocar um complemento. Então, aqui eu coloquei embaixo, ó, você coloca aqui embaixo, aquelas partes complementares. Então, eu coloquei aqui que a física, tanto o mundo teórico como o mundo experimental, tanto a matéria como a energia, vão ser estudados na física em 6 áreas, em 6 sub-áreas. Tem a mecânica, que vai estudar o movimento e o repouso, ó. A ondulatória, que vai estudar a matéria e a energia propagada por ondas. Eu tenho que entender o que é uma onda, entender as características de uma onda, no mundo teórico e no mundo experimental. Eu tenho aqui a ótica, que é a física da luz, é o estudo da luz. Então, eu tenho que entender o que é a luz, as características da luz, as equações, tanto no mundo teórico, e tem também experimentos de ótica. Termofísica, termologia seria a física do calor e da temperatura. A mesma coisa, tá, gente? Mundo teórico e mundo experimental. A eletricidade é a física em que envolve carga elétrica, corrente elétrica, força elétrica, e é o estudo da eletricidade. A eletricidade estuda propriedades das cargas elétricas. No mundo teórico e no mundo experimental. E a física moderna é a física que ela foi criada no século XX, e tem tudo isso aqui, ó. Tem a mecânica do século XX, gente, a gente chama ela de mecânica quântica. É a mecânica que ela explica, ela descreve as propriedades de coisas pequenininhas, muito pequenas, numa escala que os nossos sentidos não percebem, a minha visão não percebe. Eu não vejo uma molécula. Eu não vejo um átomo. Mesmo usando instrumentos sofisticados, às vezes você não vê. Isso vai ser descrito, são propriedades que elas vão ser previstas pela mecânica quântica. Então você tem na física moderna uma área da física. Como tem eletricidade dentro da física moderna, a física moderna é a física que ela foi construída no século XX, por isso que ela é chamada na ciência e na física de moderno. Então, aqui está um exemplo de um resumo. A revolução das medidas, a nossa palavra-chave é medidas. Começa aqui, ó. O que nós estamos vendo agora? Ó, falei do resumo, da estratégia. Ó. Nós vamos ver que medidas criam conhecimentos. Nós vamos entender o sistema internacional de unidades. Entenda, ó, que o sistema internacional de unidade é um esforço muito grande que várias pessoas fizeram e continuam fazendo. Para quê? Para que a gente tenha métodos, tenha processos, tenha instrumentos, que a gente possa medir, e as medidas que eu faço no IF, por exemplo, lá no laboratório de física, ou aqui na minha casa, no meu dia a dia aqui, num determinado local, se alguém medir num outro local, nas mesmas condições, a gente deve encontrar resultados o quê? Próximos. Isso é importante. Então, vocês vão ver que o sistema internacional é um sistema que a gente vai entender ele um pouquinho nessa aula de hoje.
Mas é uma tarefa muito árdua, é muito difícil você escrever regras, e essas regras têm que funcionar para diferentes culturas. São mais de 200 países. Cada país tem uma cultura, tem um jeito de ver o mundo, de perceber o mundo e de estar no mundo. Cada lugar tem uma maneira própria. Dentro do Brasil, vocês vão ver que, dependendo do lugar que você está, a fala, o pessoal fala de um jeito, pensa de um jeito, veste de um jeito, ouve determinadas músicas, preferem determinados esportes. Isso é a cultura local. É a cultura local. Então, o sistema de medição ele tem que funcionar para diferentes culturas. Então, as regras são regras internacionais. São regras que, às vezes, fala, professor, isso aqui está meio estranho para a nossa cultura. Mas a gente tem que entender que são regras internacionais. Isso tem que funcionar para vários povos, para várias culturas. E é um sistema que a gente consegue entender. Você não aprende o sistema internacional com uma aula. A gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai estar caminhando aqui, e nessa caminhada a gente vai entendendo o sistema internacional. E a gente vai compreendendo melhor o esforço gigantesco que foi feito por várias pessoas, por várias instituições, para poder criar regras que explica, que organiza o mundo das medidas. O mundo das medidas não é só algo da física, ele é da ciência. A química usa isso, a biologia usa isso, a medicina usa isso, o direito usa isso, eu uso isso no meu dia a dia, né? É um mundo que faz parte o quê? Da minha vida. Aprender a medir é algo importante para nós, como humanos. Não é só para a física, ele vai além da física. Então, o sistema internacional, vocês vão ver que é um sistema muito bacana. E vou estar mostrando aqui para vocês que da mineração, vocês vão estar o tempo todo lidando com medições, com medidas. Então, as medidas vão estar presentes na física, vão estar presentes no nosso dia a dia. Estou colocando aqui como exemplo alguns livros que eu vou estar compartilhando com vocês, né? Nós vamos estar usando esses livros, aprendendo a usar esses livros, e está presente também nos vídeos e no dia a dia. Pontos importantes para nos ajudar a entender a importância das medições. Olha que coisa fantástica. Um vídeo, quando a gente assiste ele pela primeira vez, são muitas informações.
Aqui eu tenho em cerca de 2, 3 minutos, eu tenho muitas informações. Então eu sempre recomendo para os alunos assistirem o vídeo. Ó, e você vai ver que cada vez que você está assistindo o vídeo, o seu cérebro consegue perceber algo que você não havia percebido na primeira ou na segunda. A evolução das medidas, a gente começa, a nossa referência é 1800. Você fala, professor, qual que é o nosso ponto de partida? Falando em ponto especial, professor, qual que é o ponto que a gente vai começar? Vamos pegar 1800. 1800. Antes de 1800, a gente não tinha padrões. Existia padrões, mas eram padrões arbitrários, porque eles são confusos, porque ele depende de cada lugar, de cada pessoa. Deixa eu deixar isso claro para vocês. Se eu pedir para vocês, por exemplo, a altura de uma pessoa, a sua altura, se eu não falar qual é o instrumento que vai ser usado para medir, qual é a unidade de medida, você fala, poxa, vai ficar difícil, professor, vai ficar confuso, porque eu vou encontrar um valor, uma outra pessoa vai encontrar um outro valor. Então, para a gente encontrar valores próximos, a gente tem que padronizar. A gente tem que trabalhar com padrões. Então, até 1800, vocês vão ver que os padrões, por exemplo, para medir comprimento, eram pedacinhos de madeira. Essencialmente madeira. Isso aqui é um pedaço de madeira, é da cultura lá do egípcia. Os egípcios usavam e usam pedacinhos de madeira para poder medir comprimentos, o tamanho das coisas. Isso hoje é uma peça de museu, uma peça valiosíssima de museu, que foi usada como padrão para medir. Bom, ele tem mais ou menos meio metro, tá, gente? De forma aproximada, 50 centímetros. Então, dá para medir o tamanho. E veja que tem aqui várias marcas no padrão, tá? No padrão. E nós vamos ver que depois de 1800, os padrões mudaram. Os padrões mudaram. A madeira foi substituída por outros materiais, por metais. Aqui eu tenho isso aqui é uma barra de madeira, só que ao invés de ser de madeira, ela é de metal, ela é de platina. É uma liga metálica onde você tem muita platina. Não tem só platina, mas tem muita platina. É uma liga metálica. Então é uma barra que ela tem 1 metro de comprimento. Isso é um padrão. Foi fabricado pelo homem. Para chegar nisso daqui, gente, a referência, o que eles fizeram foram cientistas franceses e tomaram como referência a Terra. O tamanho da Terra foi usado para chegar no metro. Então isso foi, 1799, lá pertinho de 1800. Tá bem? Por isso que eu tomei como referência aqui 1800. Então os padrões foram modificados. O homem começou a fabricar padrões para medir, usando... Esse aqui é o padrão para medir o metro. Para medir a massa de um objeto, a quantidade de matéria, nós vamos ver que a massa, num primeiro momento, para nós, na mecânica, mede a quantidade de matéria, quantidade de átomo, quantidade de molécula. Só que de uma maneira simples, que a gente não vai contar, nós não vamos ver os átomos num primeiro momento. Nós vamos medir a quantidade, é uma medida simples, vamos usar balanças para fazer isso, né? E a gente precisa de um padrão, uma unidade para medir a massa. Então aqui, esse cilindrozinho aqui é um cilindro, imagine um cilindro com 4, dá para a gente imaginar, 4 centímetros a gente consegue imaginar. Ele tem 4 centímetros de altura e 4 centímetros de largura. É um cilindro de platina. Se levar esse cilindro para uma balança, ela vai indicar 1 quilograma. Esse é o padrão usado para medir massa. Fala, professor, eu não tenho muita noção do que é 1 quilograma. 1 quilograma, gente, é mais ou menos isso aqui, Quando eu tenho 1 litro de água, 1 litro de água, a massa seria de 1 quilograma, para você ter uma noção. E essa noção, a gente tem que pegar o objeto, e sentir. O nosso tato, nós temos sensores que eles mandam informação para o nosso cérebro, o cérebro consegue entender isso. Se tivesse esse cilindro na minha mão, eu teria uma noção do que é 1 quilograma. É um padrão usado para medir massa. Então, esses dois padrões aqui, foram padrões criados pela Academia de Ciência da França, e esse é o ponto de partida do sistema internacional.
Tá bem? Esse sistema, antes do sistema internacional, ele foi chamado de sistema métrico. Por que métrico? Porque o metro, gente, é um termo grego, significa medidas. Metro, medidas, que é o tema central da nossa aula. Então, ó, o sistema métrico, ele nasceu na Academia de Ciência da França, Napoleão Bonaparte, imperador francês. Ele determinou a Academia de Ciência da França para criar um sistema novo de medição. E esse sistema teria que ser um sistema para ser usado em vários países. Esse sistema nasceu com que nome? Sistema métrico decimal. Decimal, porque vocês vão ver que nós vamos estar usando múltiplos de 10. O sistema antigo não trabalhava com múltiplos decimais. E nós vamos ver que o sistema decimal, o nosso cérebro faz conta rápido com o sistema decimal. A gente aprende a estimar rapidamente usando sistemas de numeração decimal. Existem vários outros, mas o decimal, para nós, ele é o mais simples. Para as máquinas, para os computadores, eles trabalham com sistema binário, com outro sistema. Mas nós, humanos, entendemos bem o sistema decimal. E criamos também outros sistemas, mas o decimal, ele é muito usado, ele é muito simples, ele é mais simples. A parte matemática, as contas matemáticas dele, é as contas que vocês aprenderam no ensino fundamental. A soma, a multiplicação, a divisão que você aprendeu lá no fundamental, você está aprendendo a fazer operações matemáticas no sistema decimal. Tá bem? Então, esse sistema ele recebe o nome de sistema de medidas decimais. Tá? É o que a gente vai estar usando. Então, o que nasce aqui nesse ano, gente? Ó, 1875, Revolução Francesa. Você está na Revolução Francesa. Revolução Francesa. Imperador lá na França era o Napoleão. Aqui, no Brasil, era o Pedro II. Então, nasce o sistema métrico decimal. E com ele nasce. O que significa essa sigla aqui? Ó, BIPM. Isso é uma organização internacional que passa a cuidar das medições. B vem de bureau, de França. Em francês, bureau seria um escritório. Seria um escritório. Ou, se fosse nos Estados Unidos, um departamento. Escritório ou departamento. I significa internacional. P significa de pesos. M significa de medida. Então, veja bem, escritório internacional de pesos e medidas. Ou Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Foi uma organização, uma instituição criada em 1875, na França. 17 países participaram da criação como membros. O Brasil foi um desses países. O Brasil, desde a criação, ele é um membro que está presente, faz parte do Bureau Internacional de Pesos e Medidas desde a criação. Tá bem? O Brasil fez parte. 17 Estados membros, 17 países. Estado aqui significa país. Estados membros, o Brasil é um desses países. Essa organização, o escritório dela fica na França, em Paris. Na época, Paris era bem menor, 1800. Hoje, na época, era região central de Paris. Hoje não é. Hoje, se você visitar, é uma região em torno de Paris. Chama Sèvres. É quase que um bairro de Paris. Está lá o escritório até hoje. É um escritório internacional muito bem montado. Ali você tem laboratórios de alto nível, com equipamentos de altíssima qualidade, para organizar, para criar não, que ele já foi criado, mas para manter a ordem das medições no mundo todo, gente. Quem que usa o sistema internacional? Mais de 200 países. Em 216 tem apenas 6 que não estão usando. 200 já estão usando. Isso tudo, internacionalmente, está lá em Paris, está lá na França. Tá bem? Bom, essas medidas, então, que começa lá em 1800, ela tem uma história, ela tem uma evolução. Nós vamos ver que em 1960, olha, 60. De 1800 eu pulei para 1960. Nasce
ele ganha esse nome, o sistema métrico decimal, fala, não tem mais sistema métrico decimal, mudou o nome, ele passa a ser chamado de sistema internacional agora. Isso aqui é a capa, ó, 1960. Professor, o que significa 11ª CGPM? 11ª é a 11ª reunião, ou convenção. Convenção aqui significa reunião. São vários cientistas que representam os países membros do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Eles se reúnem, essa reunião ocorre a cada 3, a cada 4 anos, para poder manter, atualizar o sistema internacional de medidas. Tá bem? Essa foi a 11ª. C significa conferência, G geral, de pesos e medidas. Conferência geral. É aqui que você discute e atualiza o sistema internacional. Então, ele passa a ser chamado de sistema internacional. Em 1971, gente, tem um outro avanço. Até aqui, ó, nós vamos ver que só existia 5 unidades, 6. Em 71, na 14ª conferência, ó, ele passa a ter 7 grandezas de base, que nós vamos conhecer elas daqui a pouquinho. São 7, começou com 3 grandezas, como sistema métrico eram 3, comprimento, massa e tempo. Depois entrou medições elétricas, entrou corrente elétrica, nós precisamos de entender a eletricidade, então tem que fazer medidas na eletricidade. Qual é a grandeza de base? A corrente elétrica. Tem que fazer medidas de temperatura. Então a temperatura passou a ser uma 5ª grandeza. Agora tem que medir também luz. A gente precisa de fazer medidas relacionadas à luz, à intensidade da luz. Então tem uma grandeza para medir luz. Agora a gente precisa de mudar, de medir a quantidade de átomo, contar a quantidade de átomo, quantidade de molécula. A química faz isso muito bem. A biologia também. Então tem que ter algo para medir, para contar. Então criou-se o mol. Então em 71, 7 grandezas e unidades de base. Esse é o sistema e ele passou a ser chamado de sistema internacional, ele já era chamado. E o símbolo internacional é SI. Quando você encontrar SI no mundo das medições, significa sistema internacional. Sistema internacional de unidades, ou sistema internacional de medidas. Ele é formado por 7 unidades de base. E recentemente, 2018, uma reunião recente, o sistema internacional, aqui é uma coisa ousada, o ser humano é um ser. Veja que de 1800 para 2021, eu estou falando de 200 anos, gente. É um tempo pequenininho para a história da humanidade. Nós vamos ver que as medições, elas evoluíram e hoje nós estamos falando em padrões atômicos. Em 2018, nós vamos ver que o quilograma agora ele é definido por uma esfera, a esfera mais perfeita do mundo, gente. Mais perfeita do mundo. Caríssima. Foi feito um novo padrão. O metro também, ele é medido agora, o padrão do metro, que antes era uma barra, um comprimento, aquela barrinha que eu mostrei para vocês. Agora a gente usa a luz para definir o metro. A luz. O segundo também, nós vamos ver que tem a ver com uma onda, com a radiação. A gente vai medir, é um outro padrão, corrente elétrica também. Todos esses padrões agora são padrões atômicos. Eles foram aprovados na 26ª conferência. Aprovaram os padrões, os novos padrões, todos baseados em constantes físicas. São 7 constantes, são 7 coisas que você encontra na natureza. Não depende mais, fala, professor, aqui em Ouro Preto tem? Tem. Lá em Tóquio tem? Tem. Estão presentes na natureza. Então, são padrões, agora, que são padrões que dependem da constantes. Tá bem? Bom, então está aqui um breve resumo. Nosso lar. Nós chegamos tão longe. Mas como nós chegamos aqui? Medições. Como humanos, nós aprendemos a medir antes de aprendermos a escrever.
Através das medições, nós aprendemos a contar. Nós usamos o Sol para contar o tempo e baseamos unidades de comprimento e peso em outros objetos terrestres. Medições nos transformaram em negociadores, construtores, astrônomos, navegadores, engenheiros e cientistas. A busca de melhores medições aumentou com cada invenção. Com a adoção de medições padronizadas, nós criamos a economia global. Hoje, nós atingimos um ponto crucial para a humanidade. Nós não mais precisamos confiar em objetos físicos para realizar medições precisas. As regras da natureza funcionam sem problemas, do invisível mundo quântico até as partes mais remotas do universo. E assim deveriam ser nossas medições. Pela primeira vez, todas as unidades de medição do mundo serão definidas com exatidão por meio das leis fundamentais da natureza. Em 2018, a comunidade científica mundial se reunirá em Versalhes a fim de avançar a ciência das medições para as futuras gerações. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderá agora medir com precisão a massa, a temperatura, a corrente elétrica e a quantidade de substância da mesma forma que já somos capazes de medir o tempo e a distância. Nós chegamos tão longe, e se a história for uma indicação do futuro, nossas novas medições nos levarão mais longe do que jamais imaginamos.